Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a associação de resistores, tá? Então o que a gente tem visto até o momento? A gente já estudou a primeira e a segunda lei de Ohm, certo? A primeira lei de Ohm, ela vai falar sobre o quê? Vai falar sobre o comportamento dos resistores quando por eles passam uma tensão. Então lá na primeira lei de Ohm, a gente estabeleceu uma equação que me diz que a tensão sobre um resistor é igual o valor desse resistor vezes a corrente. E a gente viu que quando um resistor é ôhmico, eu posso alterar o valor da tensão, que a corrente vai acompanhar e a resistência vai dar sempre o mesmo valor. Então, isso é o que a gente chama de resistor ôhmico. A gente viu isso lá na primeira aula sobre resistores. Depois, a gente viu a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, ela vai falar mais sobre o formato desses resistores quando eles são feitos de um pedaço de fio condutor, por exemplo. A gente viu que a resistência de um resistor é dado pela sua resistividade vezes o comprimento dividido pela área de secção. O que é a área de secção? É a espessura desse fio, não é? A gente pode ter fios bem fininhos, pode ter fios mais grossos e assim por diante. A gente aprendeu, então, sobre o comportamento dos resistores, né? A sua forma física, como que ela pode influenciar no resistor. E a gente viu que quanto mais fino e mais longo for o resistor, maior vai ser a sua resistência. E quanto mais espesso e mais curto, menor a resistência, certo? Hoje nós vamos falar de associação de resistor. E o que é associação de resistor? É quando a gente coloca mais que um resistor num circuito. É quando eu utilizo vários resistores para alguma função específica. Essa função específica a gente pode ser qualquer coisa, desde você reduzir a tensão lá na ponta de um circuito até algum outro tipo de efeito. Um exemplo bem simples de associação de resistor são aquelas lâmpadazinhas de Natal. Sabem aquelas lâmpadazinhas? Que tem uma lâmpadazinha, né? Assim, uma lâmpadazinha. Daí mais para frente no fio tem outra lâmpadazinha. Daí mais para frente tem outra lâmpadazinha e assim por diante. Então, o tal do pisca-pisca, ele é um exemplo de associação de resistor. Cada lâmpadazinha daquela corresponde a um resistor. E quando a gente associa todos eles ali no mesmo fio condutor, eu montei uma associação de resistores. Então, tem vários resistores no mesmo sistema, no mesmo circuito. Os resistores, eles podem ser associados de várias formas. A gente pode associar eles em série, posso associar eles em paralelo e também posso associar eles de forma mista. A gente vai ver cada uma dessas formas, tá? Separadamente, com calma, para a gente aprender a fazer tudo. Porque a associação de resistor, gente, é um conteúdo muito importante que em todas as provas que eu já vi até agora de Enem, caiu a associação de resistor. Então, é um conteúdo muito favorito para cair nessas avaliações externas que a gente faz, seja vestibular, seja Enem, sempre cai a associação de resistor, certo? Então, vamos lá. O que é, então, uma associação de resistor? É uma combinação de resistores para a gente ter um certo efeito, certo? Então, eu vou combinar alguns resistores para obter algum efeito. Esse efeito a gente pode ser qualquer coisa que a gente queira, certo? E a gente pode associar eles de forma em série, em paralelo ou então misto. O que é o misto? A gente combina uma parte do sistema, eles vão ficar de paralelo, a outra parte eles vão ficar em série. A gente combina os resistores. Para a gente aprender a fazer associação de resistor, primeiro a gente tem que saber uma legenda que vai aparecer nos exercícios, tá? Que são os elementos de um circuito. Então, sempre que vocês verem esse símbolo aqui, ó, um risquinho maior e um risquinho menor, ele vai estar me mostrando a fonte do sistema. Ou seja, é daqui que a corrente elétrica se inicia.
Isso pode ser uma pilha, pode ser uma bateria, pode ser uma tomada. Então, é da onde está vindo a corrente elétrica, é da onde está sendo fornecido a corrente elétrica. Esse outro símbolo é o símbolo do amperímetro. Olha a palavra, gente. Amperímetro. Ele vem de amperes. E os amperes, eles medem o quê? Os amperes medem a corrente. Então, quando a gente vê um amperímetro num sistema, num circuito, ele está me medindo a corrente elétrica. Linhas simples assim, linhas conectando as coisas, são os fios de ligação, os fios condutores. A resistência ou os resistores, eles podem se apresentar assim, com um quadrinho, ou então assim, igual aqui nesse último, ó, com esses dentinhos, certo? Então, a resistência pode ser um quadrinho ou então com esses dentinhos. Esse outro símbolo aqui é um voltímetro. O voltímetro vem do quê? Vem de volts, certo? E os volts estão medindo a tensão do circuito, certo? Estão me medindo a letra U, a tensão. Aqui a corrente é a letra I, tá? Então, sempre que a gente vê um voltímetro, ele está medindo a tensão. Esses dois aqui, interruptor aberto e interruptor fechado, são as chaves de ligação, como se fosse o liga e desliga da luz na casa da gente. Então, o interruptor aberto significa que o circuito está desligado. Ó, a corrente elétrica vai chegar até nesse ponto, mas não vai conseguir passar para frente porque tem uma abertura. Então, se tem uma abertura, o sistema não vai funcionar, porque o circuito só funciona quando ele é um circuito fechado, quando a corrente consegue dar a volta completa nesse circuito. Se por algum motivo ela vai só até uma altura e não consegue terminar o circuito está aberto, então ele não vai funcionar. E quando aparecer assim, ó, essa pontinha encostada na outra, o interruptor está fechado. Então significa que o circuito está ligado, a corrente elétrica está conseguindo passar, certo? Muito bem, vamos continuar aqui. Muito bem. Aqui nós temos um exemplo de uma associação em série de resistores. Lá na apostilinha de vocês vai ter mais exemplos de associação em série, tá? Eu vou desenhar umas ali para vocês verem, algumas opções de associação em série. Mas a mais comum é isso aqui, ó. É a gente colocar todos os resistores conectados no mesmo fio condutor. Então, essa é a principal característica de uma associação em série. Todos os resistores estão ligados no mesmo fio, que é esse caso que está desenhado aqui, ó. O nosso circuito começa no ponto A. Nesse ponto A tem um fio condutor que vai ligar um resistor. Ó, então, o fio condutor vem, se conecta num resistor. Em seguida, o mesmo fio continua e se conecta no segundo resistor. Depois, esse fio continua e se conecta no terceiro resistor. Então, isso aqui é uma associação em série. Série, um atrás do outro, um conectado no outro, certo? Sempre que a gente vê uma associação em série, a gente vai ter algumas características para levar em conta, certo? A primeira característica é o que a gente chama de resistor equivalente. O que é um resistor equivalente? Ó a palavra, ele é equivalente a alguma coisa. Ele é equivalente ao quê, então? Se eu pegar essa associação aqui, eu vou ver que ela tem três resistores, ó, R1, R2 e R3. O resistor equivalente seria a mesma coisa que eu retirar todos esses resistores e colocar um único resistor no lugar, mas que ele desempenhe o mesmo papel que esses três juntos, certo? Então, o resistor equivalente, ele é um único resistor, mas ele equivale a todos aqueles que estão lá no circuito, certo? Isso é um resistor equivalente. No caso da associação em série,
O resistor equivalente é muito fácil de encontrar. Basta a gente somar todos os resistores que estão aqui. Então, numa associação em série, para a gente achar o resistor que equivale a todos os outros, como é que eu vou fazer? Eu vou somar todas as resistências que tiver no circuito. Beleza? Outros exemplos de associação em série são isso aqui. Deixa a prof colocar mais um slide em branco para fazer uns desenhos. Então, outro exemplo de associação em série pode ser isso aqui. Ó. Então, a forma mais básica que a gente vai achar muito nos exercícios é isso aqui. Um fio, um resistor. Um fio, um resistor. Um fio, um resistor. E assim por diante. Aqui eu posso colocar quantos eu quiser. Então, resistor 1, resistor 2, resistor 3. Começa em A, termina em B. Pronto. Uma outra forma de colocar associação em série pode ser assim, ó. Ele pode começar aqui em A, daí ele vem aqui, tem um resistor. Desce, tem outro resistor. Vem para cá, tem outro resistor. E termina aqui em B. Isso aqui também é uma associação em série. Ah, prof, mas tá esquisito. Como é que eu sei que é uma associação em série? Você tem que observar o fio condutor. Se todos os resistores estão conectados no mesmo fio, é uma associação em série. Então, ó, todos eles estão no meio fio, no mesmo fio. É como se eu tivesse pegado esse de cima e dobrado ele. É a mesma coisa. Outra forma de associação em série pode ser assim, sei lá. Começa aqui em A, daí sobe, tem um resistor. Sobe, tem outro resistor. Sobe, tem outro resistor. E termina aqui em B. Isso aqui também é uma associação em série. Ó. Todos os resistores estão conectados no mesmo fio. Dois resistores apenas. Ó. Dois resistores conectados em série. O R1 e o R2. Certo? Tá tudo em série. Posso fazer assim, ó. Começa no A, aqui tem um resistor, desce, aqui tem outro resistor, desce, aqui tem outro resistor, termina aqui no B. Ó, fica mais difícil de ver? Fica. Mas se a gente olhar com atenção, eu vou ver que é o mesmo fio, ó. Esse fio sobe, dobrou ele aqui para baixo, conectou um resistor, conectou outro resistor, dobrou e terminou aqui em B. É o mesmo fio. Então, todos esses exemplos aqui que a prof fez, é tudo associação em série. E como é que a gente confirma? Observando o fio condutor. Se todos os resistores estão no mesmo fio, é uma associação em série. Beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar, então, com as propriedades da associação em série. Numa associação em série, a gente só vai ter um único caminho para a corrente elétrica passar, porque só tem um fio condutor. É um fio e todos os resistores estão presos nesse único fio. Então, só tem uma opção para a corrente elétrica. Ou ela passa por esse circuito, ou então ela não vai passar. Ela só tem essa única opção, ela tem que percorrer esse único fio que tem ali. Então, nós vamos ter a seguinte situação. Vou colocar mais um slide aqui para fazer um desenho. Então, nós vamos ter a seguinte situação. A gente vai ter sempre uma fonte, então eu vou desenhar uma fonte, essa fonte pode ser uma bateria. Dessa fonte vai partir um fio condutor. Vamos fazer aqui, ó, vai conectar um resistor aqui, vou dobrar esse fio, vou conectar outro resistor aqui, vou dobrar esse fio de novo, vou colocar outro resistor aqui e vou terminar o meu circuito, certo? O risquinho maior vai indicar o polo positivo e o risquinho menor, o polo negativo, beleza? Então, nós temos aqui R1, R1, R2, R3 e R4, todos conectados no mesmo fio, então é uma associação em série. Agora, vamos observar a corrente elétrica. Lembra o sentido convencional da corrente? Ela vai do mais para o menos. Então, a corrente elétrica vai girar nesse sentido aqui, ó.
tá? Essa é a corrente elétrica. Então, ela vai sair aqui do mais, vai vir, vai subir, vai passar por esse resistor, vai dar a volta aqui, vai passar por aqui, vai descer aqui de novo, vai vir, vai virar aqui e vai voltar aqui para a bateria, certo? Então, a corrente elétrica vai fazer esse ciclo que a prof desenhou aqui, ó. Vai sair do mais e vai ir para o menos. Só que só tem um único fio para a corrente passar, né? Não tem outra opção. Ela vai ter que passar por esse caminho que está aí. Então, como a corrente só tem um único caminho, uma única opção para ela passar, ela vai ter o mesmo valor em qualquer ponto que eu escolher desse circuito. Então, aqui no R1, eu vou ter um valor de corrente que eu vou chamar de corrente número 1. Aqui no R2, eu vou ter uma outra corrente chamada de corrente 2. No 3, uma corrente 3 e no 4, uma corrente 4. Só que como a prof falou, se essa corrente só tem esse caminho para passar, ela vai ter o mesmo valor em todos os pontos. Então, a corrente número 1 é igual à corrente número 2, que é igual à corrente número 3, que é igual à corrente número 4. Então, a corrente elétrica é a mesma para todos os resistores do sistema. E é isso que está escrito aqui, ó. Todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Então, nós temos aqui que a corrente elétrica total é igual à corrente que tiver no primeiro resistor, igual à corrente que tiver no segundo, igual ao que tiver no terceiro e assim por diante. Certo? A resistência equivalente é o que a prof já comentou anteriormente. Na associação em série, para mim achar a resistência equivalente, basta eu somar todos os resistores. Então, eu vou somar, ó, resistor 1 com o resistor 2, com o resistor 3 e assim por diante, se tiver mais resistores. Agora, vamos falar um pouquinho de tensão. A tensão, gente, já se comporta de uma forma diferente. Porque o que é tensão? Quando a gente fala de tensão, a gente vai sempre tentar associar tensão com energia, certo? A tensão é a energia que os nossos elétrons têm disponível para completar um circuito, para eles passarem por um circuito elétrico. Então, vamos pensar que a gente tem 3 resistores aqui, ó. Vou fazer bem grandão. Primeiro resistor, segundo resistor, e terceiro resistor. Muito bem. R1, R2 e R3. Quando os elétrons saem da bateria, eles saem com uma quantidade X de energia, certo? Então, eles vão sair lá da bateria com uma certa energia, que é a energia total deles, né? Vão sair de lá com uma certa energia. Quando eles chegam no resistor, o resistor é uma pecinha, lembram? O resistor é uma peça que dificulta a passagem da corrente elétrica. Então, quando os elétrons tentarem passar por aqui, eles vão ter que fazer muito esforço. E nesse esforço, eles vão perder uma parte dessa tensão. E eles vão sair aqui do outro lado com um outro valor de tensão, porque uma parte ficou retida aqui nesse resistor. Então, uma parte da tensão vai ficar nesse resistor aqui, ó. Então, uma parte vai ficar nesse resistor que eu vou chamar de tensão número 1. Muito bem. Essa corrente, conforme ela vai se deslocando, ela vai chegar no resistor 2. E vai acontecer a mesma coisa. Uma parte dessa tensão vai se perder no resistor 2 e vai sobrar um pouquinho para vir para o resistor 3. Certo? Chegando no resistor 3, vai ficar o resto de tensão possível. Então, aqui ficou o restinho da tensão. Ou seja, aquela tensão total que estava vindo lá da bateria, aquela tensão total, ela acaba se dividindo um pouco para cada resistor. Então, como que fica a minha relação? Fica assim, que a minha tensão total, ela vai ser a soma das tensões em cada resistor.
Então, vai ser a tensão no resistor 1, mais a tensão que ficou no resistor 2, mais a tensão que ficou no resistor 3 e assim por diante, se tiver mais resistores, certo? E é isso que a prof escreveu aqui, ó. Aqui, ó. A DDP total, né? DDP é a mesma coisa que tensão. Então, a DDP, ou tensão total, é a soma das tensões parciais. Então, a tensão total, ela é o quê? É a tensão que fica no resistor 1, mais a tensão que fica no resistor 2, mais a tensão que fica no resistor 3, e assim por diante, se tiver mais resistores. Quanto à potência, a gente já falou sobre isso, né? Que potência, eu sei que potência é a mesma corrente vezes tensão, e que tensão é R vezes I. Então, aonde tem a letra U, eu substituí por R vezes I. E I vezes I é I ao quadrado, e eu encontro uma outra forma de calcular potência. Também podemos analisar a partir dessa equação. Ó. O R que está multiplicando, eu passo dividindo. E aonde tem I, eu vou substituir por U dividido por R. Então, aonde tem o I, eu vou colocar U dividido por R. E U vezes U é U ao quadrado. E eu chego numa terceira forma de calcular potência. Isso aqui é importante porque dependendo do exercício, dependendo dos valores que ele te dá, você pode calcular a potência por um caminho ou então pelo outro, tá? O que a gente não pode esquecer é o que significa cada letra, né? P é potência, I é corrente, R é resistência, U é tensão, tá? Isso aí a gente não pode esquecer. Então vamos lá, vamos fazer um exemplo então, vamos ver como que fica tudo isso aplicado num exemplo. Vocês vão ver, gente, que é moleza. Comparado com campo elétrico e potencial elétrico, isso aqui agora virou moleza. Vamos lá. A partir da associação de resistores a seguir, responda. Daí ele mandou considerar que o resistor 1 tem 5 ohms, então esse resistor 1 aqui tem 5 ohms. O resistor 2 tem 15 e o resistor 3 tem 20. Certo? E que a tensão total é 200 volts. Prof, como é que você sabe que é a tensão total? Porque ele me disse que é a tensão de A até B. Então, é do começo até o fim do circuito. Então, é a tensão total. Então, a tensão total vale 200. Muito bem. Na letra A, ele pede o seguinte. Qual é a resistência equivalente? A resistência equivalente, a gente já sabe que é a soma de todos os resistores para associação em série. Então, na associação em série, nós vamos somar todos os resistores. Vamos somar R1 com R2 com R3. Então, vamos lá. O meu R1, vamos voltar aqui, vale 5, o R2 é 15 e o R3 é 20. Então, 5 mais 15 mais 20. Então, a minha resistência equivalente vai dar um valor igual a 40 ohms. Beleza, gente? Prontinho, tá respondido. Vamos ver a letra B. O que a letra B quer? Qual a corrente elétrica do circuito? Opa, então vamos lá. Se a corrente elétrica ela é a mesma para todos os resistores, se ela é a mesma em qualquer ponto, então eu posso calcular direto a corrente elétrica total, não posso? Se eu calcular a corrente elétrica total, eu já sei que ela é a mesma para qualquer ponto. Então, eu vou calcular utilizando essa expressão aqui, ó. Certo? Se eu estou levando em conta o total, então eu vou usar o total desses valores. A tensão total é de 200 volts. A resistência elétrica total é a mesma coisa que resistência equivalente. Então, a resistência elétrica total desse circuito, a gente calculou lá na letra A e ela vale 40. E a corrente elétrica é o que eu não sei. 40 está multiplicando, vamos passar dividindo. 200 dividido por 40 vai me dar uma corrente de 5 amperes. Pronto. Calculei a corrente do circuito.
E na letra C, qual é a tensão em cada resistor? Agora, gente, infelizmente, não tem o que fazer. A gente vai ter que calcular a tensão de um por um deles. E como é que a gente calcula a tensão? Tensão do resistor 1, né? Vamos começar por ele. É R vezes I. Só que agora eu estou calculando a tensão do resistor 1. Então, eu vou usar o valor da resistência 1. Então, vamos lá. Tensão 1. A resistência 1 vale 5. E a corrente elétrica que passa por ele, a gente já calculou na letra B, que é de 5 amperes. Então, 5 vezes 5 é 25 volts. Estou calculando tensão. Vamos calcular a tensão do próximo resistor, resistor 2 agora. Então, eu uso a resistência 2 vezes a corrente que passa por ele. O resistor 2 vale 15. 15 vezes 5. Vamos lá. 15 vezes 5, 5 vezes 5 é 25 e vai 2, 75 volts. Vamos calcular a resistência agora do último resistor. Opa, aqui é 3. Então, deixa eu apagar para ficar mais bonitinho. Oxi, não acredito, apaguei tudo. Pera aí, gente. Vamos fazer de novo. Tensão 1, resistor 1 vezes corrente. Então, a tensão 1 é o resistor 1, que é 5, e a corrente que é 5. 5 vezes 5, 25 volts. Tensão 2 é o resistor 2 vezes a corrente que passa por ele. O resistor 2 é 15 e a corrente é a mesma para todos. Então, 75. Para o resistor 3, é a resistência 3 vezes a corrente que passa por ele. Então, novamente, como é uma associação em série, a corrente é a mesma para todos os resistores. 20 vezes 5, 100 volts. Para a gente saber se acertou o exercício, o que nós vamos fazer? Então, no resistor 1 ficou 25 volts, tá aqui, ó. A tensão 1, 25. A tensão 2, 75. E a tensão 3, 100 volts. Somando tudo, nós vamos ter 200 volts, que é exatamente a nossa tensão total, certo? Então, aí a gente já vê se a gente acertou o exercício. Se no final você somou as tensões e deu certo o valor, pronto, acertou o exercício, tá tudo beleza, certo? Eu vou mostrar para vocês agora um simulador de associação de resistores. Quer ver? Deixa a prof procurar aqui. Porque vai ter um exercício que eu quero que vocês façam no simulador. Então, deixa a prof pegar aqui. Deixa eu ver se é esse. Não, vamos ver aqui. Física. Esse site, gente, é muito bom, o FET. Ele tem várias simulações dos conteúdos de física, o que vocês quiserem. Ó, energia, calor, força, tá? A gente pode brincar aqui bastante com esses simuladores. Então, vamos lá. Esse aqui, ó, kit para montar um circuito de Si. Então, vamos lá. Depois eu vou disponibilizar o link para vocês, tá? Para vocês poderem fazer as simulações de vocês. Então, vamos lá. Vai na opção Lab, para você poder montar. E eu vou montar exatamente esse circuito que a gente fez o exercício dele aqui, ó. Exatamente esse circuitinho, ó. 3 resistores conectados numa fonte de 200 volts, tá? Então, vamos lá. Vamos começar colocando um fiozinho aqui, né? Para a gente poder conectar tudo isso numa bateria. Vamos lá, vamos colocar a bateria aqui. Nesse fiozinho eu vou colocar um resistor, outro fiozinho, outro resistor, outro fiozinho, outro resistor. Pronto, já coloquei os 3. Clicando em cima, vai aparecer o valor para a gente pôr a resistência.
Então, o primeiro, ele vale 5. Vamos diminuir aqui, então, para 5 ohms. Não dá para escrever, se desse para escrever seria mais fácil, tem que ir na flechinha. Então, vamos lá, diminuindo isso aqui para 5 ohms, beleza. O próximo resistor, ele tinha valor 15, então vamos pôr aqui 15 ohms para ele, ok. E o outro tinha valor 20, 19, 20, ok, pronto. Vocês viram que vai alterando, gente, as listrinhas aqui, ó? As listrinhas vão ficando de acordo com aquele código de resistores lá que a prof passou para vocês. Então, vamos lá. Vamos conectar agora tudo isso na bateria. Pronto. Essa bateria também tá fraca, né? 9 volts não. Lá no exercício ela tem 200. Não vai dar para ser essa bateria. Vamos pôr uma bateria mais forte. Aqui, ó, bateria. Vamos pôr essa aqui que ela é mais forte. Vamos colocar aqui, tarará, 200 volts. Pronto, vocês estão vendo que bonitinho, ó? Dá para ver até os elétrons se movendo, ó. Os elétrons estão girando aqui na nossa bateria, saindo do polo positivo e indo para o polo negativo. Olha que joia, estão vendo? Que legal. Muito bem. E vocês estão vendo que eles têm a mesma velocidade, ó, em todos os pontos do circuito, ó? Nesse resistor, tanto nesse quanto nesse, eles estão passando de forma igual em todos os pontos no circuito. Então, isso indica que a corrente é igual em todos os pontos. Agora, nós vamos confirmar se o nosso exercício deu certo. Ó, eu vou pegar primeiro um voltímetro. O voltímetro mede o que mesmo? Mede os volts, então ele mede a tensão, ó. Vou colocar esse voltímetro na nossa bateria. Vou ver quanto que ela está medindo. Para mim medir, eu tenho que colocar uma em cada extremidade. 200 volts. Então, esse é o nosso total. Isso é o que está saindo da bateria. Agora, eu vou colocar nesse primeiro resistor. Vocês se lembram quanto que deu lá no primeiro resistor? O primeiro resistor deu 25. Vamos ver se está batendo? Vamos lá. Olha lá, 25. Certinho. Vamos para o segundo resistor. O segundo resistor deu 75. Vamos ver se vai dar certo? Opa, 75. Beleza. E o último deu 100. Vamos ver se vai estar dando 100 esse aqui também? Então, vamos lá ver. 100 volts. Beleza, gente. Certinho, bonitinho. Muito bem. Agora, vamos ver a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica ela tem que ser a mesma em qualquer lugar. Deixa eu medir ela aqui, ó, saindo da bateria. 5 amperes. Deixa eu medir ela aqui em cima. 5 amperes. Deixa eu colocar ela em cima desse resistor. 5 amperes. Em cima desse. 5 amperes. Nesse. 5 amperes de novo. Aqui, chegando na bateria de novo. 5 amperes. Pronto. Bateu certinho a nossa teoria com o que a prof acabou de explicar. Certo? Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar esses resistor e no lugar de resistor eu vou colocar lâmpada. Ó, vou botar lâmpada agora. Que lâmpada também é um resistor, tá, gente? Lâmpada também é um resistor. Vou conectar elas aqui, bonitinha. Tcharam, pronto. Ó, que bonitinha. Até acenderam, viu? Fechou a corrente, elas até acenderam. Os elétrons estão se movendo muito lentamente, gente. Se vocês observarem, eles se movem super lento, ó. Vou colocar a mãozinha aqui, para vocês verem que eles estão se movendo, mas de uma forma muito lenta. Por que eles estão se movendo tão devagarinho assim? Porque a resistência dessas lâmpadas é bem maior, né? Então, tá difícil para eles passar por aí. Então, a corrente acaba diminuindo um pouco. Muito bem. Então, nós temos aqui 3 lâmpadas acesas. Se eu vier aqui na minha bateria e aumentar um pouco essa tensão, ó, se eu der um pouco mais de energia para os meus elétrons, as lâmpadas vão brilhar mais, ó. Tá aumentando o brilho das lâmpadas, ó, porque os meus elétrons têm mais energia. E, consequentemente, eles também vão começar a andar mais ligeiro, ó, porque lembram? A diferença de potencial, a tensão é aquilo que produz corrente. Quanto maior for essa diferença de potencial, mais impulsionados nossos elétrons vão se movimentar. Então tá aí, ó. Agora eles já estão se movendo um pouquinho mais rápido. Estão vendo?
Outra coisa, se eu vier aqui e retirar uma dessas lâmpadas, o que será que acontece? Eu vou retirar essa do meio, ó. Vou retirar essa do meio. Pronto, desliguei. Quando eu retiro um resistor de uma associação em série, todo o resto desliga. Por quê? Porque ficou uma falha no nosso circuito. Os elétrons vão vir até aqui, ó, e não tem como eles seguir em frente. Ficou uma falha, ficou um buraco no circuito. Então, se não fecha o circuito, nada mais vai acender. Às vezes tem gente que pensa, ah, não, mas essa primeira aqui vai acender, porque os elétrons conseguem vir até aqui. Não, não acende porque eles têm que dar a volta. Eles têm que fechar o circuito completo. Se não fechar o circuito completo, não vai ligar a lâmpada, certo? Então, só funciona se todas as lacunas do circuito estiverem fechadinhas, bonitinhas, tá? Pronto. Conectei tudo, ligou tudo de novo. Se eu excluir, vai apagar tudo de novo, certo? Mesmo que tenha ficado duas aí, ó. Ficou uma lacuna, ó. Ficou um aberto aqui no meu circuito. Isso aqui não vai conectar nunca, certo? Vamos botar um clipe aqui e ver o que acontece? Pronto. O clipe serve como uma ponte, ó. O clipe não é um condutor? Então, o clipe serve como uma ponte. Vamos tirar essa lâmpada e tentar colocar mais um clipe. Vamos botar uma moeda. Moeda. Olha lá. Acendeu a outra. Fechou o circuito, acendeu a outra lâmpada. Certo? Vamos retirar essas coisas daqui agora. Deixa eu tirar isso aqui. Vou deixar só o clipe. Vamos ver o que vai acontecer. Por que será que pegou fogo? O que acontece? O clipe, ele praticamente não tem resistência. Então, isso aqui fechou um curto-circuito. Os elétrons aqui sem gastar energia nenhuma. Se não gasta energia nenhuma, o circuito entra naturalmente. Eles dissipam essa energia aí em forma de calor e tudo pega fogo. Eles estão passando muito rápido pelo fio. Ó. O fio não aguenta isso e ele vai pegar fogo, ele vai derreter. Certo, gente? Tranquilo, então? Então, assim, para essa semana, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão resolver os exercícios normais que eu vou propor, mas vai ter um que vocês vão resolver normal e vão vir para esse simulador e vão fazer ele no simulador. E vão tirar print e vão mandar junto com a resposta de vocês, tá? Eu vou indicar lá na lista qual que é o exercício que vocês devem fazer no simulador. Também vou disponibilizar o link para vocês fazerem. E daí aqui vocês podem brincar o que vocês quiserem, tá? Tem até, acho que cachorro pra gente pôr aqui, ó. Até um cachorro eu posso botar aqui na ligação, ó. Até um bichinho, ó. Viu? Coitado, deu um choque nele. Então, gente, dá pra vocês brincarem aqui com esse simulador, tá? Vocês podem brincar aqui do jeito que vocês quiserem. Vamos colocar uma mão. Aí, ó. A mão não aconteceu muita coisa, porque a mão tem muita resistência, né? O corpo humano, ele tem bastante resistência. Então, acaba que os elétrons quase nem se movem, ó. Então, a gente recebe praticamente nada de choque, certo? Mas se eu diminuir um pouquinho essa tensão, pode ser que me dê um choque. Vamos ver? Deixa eu diminuir aqui para 110, que é uma voltagem normal. Não, também não deu choque. Ok. O sistema não considerou como um choque. Beleza, então, gente? Então, eu espero que tenha ajudado, tá? Façam os exercícios propostos e, claro, qualquer dúvida, vocês entrem em contato, converse, tira dúvida, que a prof está aqui para ajudar vocês, tá bom? Então, um abraço e bons estudos!